Neste vídeo nós vamos abordar 4 teorias para salvar os homens. É isso mesmo, para salvar os homens. Afinal de contas, nós estamos vivendo a maior crise da masculinidade de todos os tempos. Vamos falar sobre teorias conservadoras masculinas, sobre teorias do desenvolvimento masculino, sobre as teorias críticas da masculinidade e sobre a desconstrução do homem. Qual será a teoria que mais se encaixa no seu perfil? Sou o Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Fique comigo. No quadro ao lado aqui você encontra as 4 teorias que nós vamos analisar, cada uma em um quadrante. No primeiro quadrante você tem as teorias conservadoras, que estão representadas ali pelo ícone da cartola, que nos lembra o cavalheiro, que é uma das versões mais refinadas desta teoria. No segundo quadrante nós temos as teorias desenvolvimentistas, do desenvolvimento masculino, representadas ali pelo ícone do haltere, que nos lembra o desenvolvimento do vigor físico, um dos mais lembrados quando estamos falando em desenvolvimento masculino. No terceiro quadrante, daí nós temos as teorias críticas da masculinidade, representadas ali pela pílula vermelha. Sim, esse é o quadrante das pílulas coloridas, aquelas teorias masculinas bastante críticas, bastante ácidas em relação à condição da masculinidade nos dias de hoje. E no quarto quadrante, aí nós temos o quadrante da desconstrução masculina, representada pelo emoji do rapaz com uma lágrima nos olhos. Nos lembrando que este é o quadrante dos homens desconstruídos, dos homens mais sensíveis, aqueles que têm o lado feminino mais aflorado. Antes de partirmos para a análise de cada uma das teorias, vamos falar um pouco ainda sobre o que podemos enxergar nesses quadrantes. Vamos fazer uma primeira subdivisão ali entre tradição e modernidade. As teorias que estão na parte de cima, na parte azul do gráfico, são teorias tradicionais, bastante antigas. As teorias conservadoras, por exemplo, remontam a toda uma tradição religiosa. O cavalheirismo, ele remonta lá à Idade Média. Já as teorias do desenvolvimento masculino também são bastante antigas e remontam lá aos tempos da antiguidade greco-romana, na época dos filósofos estoicos. Já a parte de baixo do gráfico, aí nos mostra teorias mais recentes. A teoria da desconstrução do homem, por exemplo, foi criada em meados lá do século XX, na segunda metade do século XX, no pós-Grande Guerra Mundial. E a teoria crítica, a teoria das pílulas, já são bem mais recentes, são fermentadas, na maioria dos casos, já em pleno século XXI. Nós também podemos dividir esses quadrantes aí em outras duas dualidades, a questão das teorias críticas e das teorias não críticas. A parte de cima é formada pelas teorias não críticas, a parte de baixo, as duas que estão ali são teorias críticas, teorias ácidas. Quando eu falo em teoria crítica, estou falando aquelas teorias que têm por objetivo fazer o combate, fazer a crítica a uma situação existente, a um status quo, combater, criticar uma determinada realidade. Por exemplo, as teorias da desconstrução masculina, elas são críticas em relação às que estão mais acima, são críticas ao desenvolvimento masculino e são críticas ao conservadorismo masculino. Já a teoria crítica das pílulas, essa já faz a crítica ao próprio progressismo político, ao próprio consenso progressista que se instalou no pós-guerra. Então, teorias críticas são focadas em dizer o que você não deve fazer, enquanto que as teorias não críticas, teorias positivas, teorias afirmativas, elas são focadas naquilo que você deve fazer. Eles têm regras de conduta a seguir. Outra divisão ainda que podemos fazer nesses hemisférios é dividir em duas dimensões, a dimensão selvagem e a dimensão doméstica.
que eu quero dizer com dimensão selvagem. São aquelas teorias feitas para preparar o homem para o mundo, para o enfrentamento da realidade, para o enfrentamento da sociedade. Quais são as teorias da área selvagem, das teorias voltadas para o social, voltadas para o mundo? O desenvolvimento masculino e as teorias críticas masculinas. Por quê? Porque elas preparam o homem para as batalhas da vida na sociedade. Já as teorias que estão do lado direito são as teorias da esfera doméstica da vida. O conservadorismo masculino, por exemplo, ele está muito focado nas questões da vida familiar, né? Para um conservador, família em primeiro lugar. E para as teorias da desconstrução masculina, também estamos focados na vida privada, porque basicamente, em última análise, o que pretende o desconstrutivismo masculino é a domesticação do homem, transformar o homem num animal doméstico. As teorias do desenvolvimento masculino, elas visam aperfeiçoar, melhorar, trazer à tona, fazer acontecer aquelas virtudes que constituem o núcleo duro da masculinidade. Estou falando de virtudes como o vigor físico, a bravura, a coragem, a audácia, a responsabilidade, a disposição para o sacrifício, a resiliência, enfim, é um conjunto completo de virtudes muito apreciadas por todos e que tradicionalmente sempre foram desenvolvidas pelas mais diversas teorias. Não seria errado a gente imitar lá uma filósofa feminista famosa, a Simone de Beauvoir, que disse: não se nasce mulher, torna-se. Podemos dizer também, não se nasce homem, torna-se. É claro que podemos discordar de alguns aspectos, assumindo, por exemplo, que algumas características masculinas são inatas, são essenciais, são naturais. Mas isso não muda em nada a perspectiva. As características, mesmo sendo inatas, elas têm que ser desenvolvidas, aperfeiçoadas e levadas até o seu nível máximo. Entre as teorias masculinas de desenvolvimento, que são muitas, a gente pode lembrar talvez da mais antiga, o estoicismo, o greco-romano, que há mais de 2000 anos faz o maior sucesso, aprovada, testada e retestada ao longo dos séculos, continua válida e com muito prestígio. É uma das melhores teorias para fortalecer os pilares da masculinidade. Também temos que lembrar de toda a tradição militar, que é muito antiga. Você não precisa ter servido ao exército para entender isso. Você pode ter assistido aqueles filmes que retratam a vida militar, a formação do recruta, ou até ouvido de alguma parente sua: meu filho, se você for para o exército, você vai entrar um rapaz e vai sair de lá um homem feito. Vamos lembrar também da longa tradição literária que sempre nos brindou com muitos livros, com contos populares, com filmes de Hollywood que fazem este trabalho de desenvolvimento masculino. Estou falando de coisas como a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é uma forma de narrar, uma forma de escrever obras literárias que foi descrita pelo escritor Joseph Campbell. Então, a Jornada do Herói é um roteiro para escrever histórias que trabalham o desenvolvimento masculino, em que o personagem começa lá ainda cru, não desenvolvido, confuso, despreparado, com poucas habilidades. Daí ele vai fazendo uma trajetória de aperfeiçoamento, de crescimento, de enriquecimento, em que aos poucos ele vai vencendo desafios, vai superando obstáculos cada vez mais altos e que exigem dele cada vez mais comprometimento, mais responsabilidade e mais sacrifício. Enfim, são muitas as teorias do desenvolvimento masculino, todas elas tradicionais. Então, só para deixar bem claro que isso não é uma coisa agora dos tempos do YouTube, não é dos tempos
que vivem atualmente aqueles tempos de coaches de mais variados aspectos da masculinidade. Hoje em dia tem coach para trabalhar a questão física do aperfeiçoamento masculino, tem coach para te dizer como você vai se vestir melhor, tem coach até para dizer como você pode seduzir as mulheres, como você pode conquistar as mulheres. Enfim, os coaches de masculinidade, os cursos e todos os digital influencers ligados a essa questão, eles estão muito presentes nas plataformas digitais. Curiosamente, não estão presentes na mídia, nem na universidade e nem na escola. Parece uma coisa estranha, mas tem uma explicação muito simples. Isso se deve ao consenso progressista, esquerdista, globalista, que simplesmente ocupa todos esses espaços culturais. Então, nesses ambientes, mídia, escola, universidade, lá o que vigora mesmo é a teoria da desconstrução masculina. Lá você não vai encontrar desenvolvimento masculino. Vamos falar agora sobre as teorias masculinas críticas. Estou falando das teorias das pílulas coloridas. Sim, existem várias cores de pílula, mas aqui nós vamos nos resumir a apenas uma, a mais conhecida, vamos falar da pílula vermelha. E veja que quando nós entramos neste quadrante, nas teorias críticas, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar, porque senão o agente Smith da Matrix, o algoritmo do YouTube, logo vai me policiar e pode desmonetizar o meu vídeo, reduzir o alcance deste vídeo caso eu use as palavras proibidas. Então, talvez você esteja pensando, mas o que é que há de tão perigoso nessas teorias críticas que o YouTube está censurando? Olha, de perigoso não tem nada, mas na verdade sabemos que o YouTube e demais plataformas de Big Techs, eles seguem rigorosamente a cartilha esquerdista, progressista, globalista. E as teorias críticas, as teorias da pílula vermelha, as teorias das pílulas coloridas, elas batem forte, batem de frente com o consenso progressista, esquerdista, globalista. Logo, são temas mal vistos aqui na plataforma. Então, todo cuidado com as palavras, cuidado com o agente Smith. E o que essas teorias críticas têm qual é a crítica que elas fazem para receber este nome? Olha, a crítica da pílula vermelha é em relação ao consenso progressista que se formou e virou uma hegemonia no pós-guerra. Esse consenso progressista diz coisas como: o homem é um problema, o homem é um privilegiado, o homem é opressor, a masculinidade é tóxica, a masculinidade tem que ser desconstruída, o homem é o esteio da sociedade patriarcal. Olha, o pessoal pílula vermelha, o homem pílula vermelha se insurge com toda essa depreciação da figura masculina. Se insurge também contra a legislação atual, que é desfavorável aos homens. Vou citar apenas um exemplo bem básico. Os homens aqui no Brasil, eles têm que trabalhar 3 anos a mais para se aposentar em relação às mulheres. Também este homem pílula vermelha, ele é crítico em relação a toda a estrutura de amparo social do Estado que favorece a mulher. Também é crítico a toda essa política afirmativa que estabelece cotas para os mais diversos grupos, principalmente para as mulheres. Então, ser pílula vermelha, aderir às teorias críticas, é você fazer uma crítica bastante ácida a esse estado de coisas. E, além do mais, também em relação ao mercado dos relacionamentos, das relações homem-mulher, é um mercado que está bastante desequilibrado, desestruturado e muito desfavorável ao homem. E nesta hora, vou fazer 2 perguntas para talvez satisfazer a curiosidade de quem está assistindo o vídeo.
será que essas teorias críticas da pílula vermelha, por exemplo, elas seriam um saudosismo conservador? Será que o homem pílula vermelha é um homem conservador? Olha, não é bem assim. Muitos adeptos da teoria da pílula vermelha são bastante críticos a algumas coisas lá do conservadorismo tradicional. Mas este homem, pílula vermelha, ele é crítico em relação, por exemplo, à sociedade líquida em que nós vivemos. Essa sociedade em que os relacionamentos são muito fugazes, não têm duração, são efêmeros, os relacionamentos estão bastante deteriorados. Ele tem sim uma certa saudade daqueles tempos da sociedade sólida, em que os relacionamentos eram mais a longo prazo, mais seguros, e se porventura fossem desfeitos, não seria o homem aquele que vai receber toda a carga de prejuízo na separação. A segunda pergunta que podemos fazer é em relação à oposição que existe, né, entre dois extremos. Existe lá, do outro lado, um extremo que é o ismo das mulheres, aquele ismo mais radical. Será que pílula vermelha seria o oposto, seria o ismo dos homens, seria o extremo oposto? O homem pílula vermelha seria a versão da garota do sovaco cabeludo que fica fazendo protestos seminua nos locais públicos? Olha, não é bem assim. Porque o ismo das mulheres, ele é um movimento articulado, bastante capilar na sociedade, bastante difundido, enquanto que as teorias pílula vermelha ainda estão bastante verdes, estão em formação, não têm características de movimento, diria até que estão ainda naquela fase ludista do enfrentamento da crise da masculinidade, aquela fase embrionária, onde ainda não se formou, não se articulou, ainda é um movimento descentralizado e anárquico. Outro quadrante do nosso gráfico é o quadrante das teorias conservadoras da masculinidade. O homem conservador, ele se dedica prioritariamente à família. Família é prioridade 1 para o conservador. Então, ele vai buscar um relacionamento estável com uma mulher que se identifique com os mesmos propósitos que ele tem na vida. Ele vai constituir família. E esta união entre ele e a sua parceira tem que ser balizada, tem que ser chancelada pela religião. Então, o casamento para o homem conservador tem uma dimensão sagrada. O homem conservador, ele tem, além disso, a confiança, a crença que homem e mulher têm papéis definidos de forma natural, papéis definidos e complementares para que a família seja o mais funcional possível. Tipicamente, ao homem cabe prover e proteger e à mulher nutrir e cuidar. Vamos ver agora a teoria da desconstrução masculina. Essa é uma teoria bastante ligada a um campo ideológico específico. É uma teoria sequestrada pelo campo político progressista esquerdista. As pessoas que aderem à teoria da desconstrução masculina, via de regra, aderem a toda a pauta progressista, ao pacote completo desse campo ideológico. O que seria a desconstrução masculina? Seria uma reação às teorias tradicionais do desenvolvimento masculino, do conservadorismo masculino, uma tentativa de remover da masculinidade alguns traços que vêm lá dessas duas teorias tradicionais e que são considerados tóxicos. Em poucas palavras, consiste basicamente em baixar a agressividade e aumentar a sensibilidade do homem. Trata-se de liberar, de trazer o homem, tirá-lo do polo masculino e puxá-lo para o polo feminino.
para que o homem fique mais sensível, que fique menos agressivo e também isso envolve implicitamente uma adesão à famosa pauta progressista, uma empatia com todas essas causas. E agora, o recado papo reto aqui. Embora seja uma teoria carimbada para um grupo, para um campo ideológico específico, esta teoria ela está muito disseminada na sociedade atualmente. Por quê? Porque ela é o paradigma da educação dos meninos na atualidade. O padrão de educação dos meninos hoje em dia é o desconstrutivismo masculino. E quem faz isso são as mães em casa e as professoras na escola. E aí, vou fazer uma pergunta a uma mulher que eventualmente esteja assistindo esse vídeo, que seja mãe ou que seja professora. Papo reto aqui. Você, mulher, que educa seu filho no padrão do desconstrutivismo. Qual é o homem que você quer na sua cama? Duvido mesmo que a resposta tenha sido: olhe, tenho o maior tesão do mundo por homens desconstruídos. Então, fica a pergunta sequencial, a primeira. Afinal de contas, por que você está formando seu filho ou seu aluno neste padrão desconstrutivista, neste paradigma da desconstrução? E não vale dizer que você está apenas sacaneando por antecipação sua futura nora. E aí, o que você achou dessas 4 teorias, desses 4 campos da masculinidade que apresentei para você? Qual é o que melhor se encaixa no seu perfil? Olha, deixe seus comentários aí, sua opinião é importante. Este foi um vídeo da série Reboot da Masculinidade. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.